Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e vamos abrir a palavra do Senhor, as Escrituras, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. O pastor falou que vocês estão estudando a carta do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo, na verdade, né? Que a igreja está estudando, e hoje nós vamos aprender um pouco também da vida do apóstolo Paulo, mas num contexto diferente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 9. Capítulo 4, versículo de número 9. Segunda carta do apóstolo. Quantos irmãos procuram ir a palavra de Deus? Quer dizer também ao pastor Tiago, que eu, como já falei na igreja lá, ele também, né? É a bênção que Deus vem nos usando um para com o outro, né? Quando nós começamos o nosso ministério lá, a nossa congregação, assim que começou, eu passei as dificuldades que eu acredito que o pastor também passa, que é precisar de obreiro, pessoa para nos ajudar nas pregações, né? E o pastor Tiago sempre esteve lá, presente, nos ajudando, indo lá, ministrando. Então é assim, a obra de Deus requer obreiros, homens de Deus para nos acompanhar, para nos ajudar. E ele, né, certamente sua família sempre esteve presente lá com a gente. A Igreja Batista Bethesda é muito grato à pessoa dele. Ele esteve lá no aniversário da igreja, os irmãos até me cobrou. Por que você não traz o pastor Tiago mais aqui? O que está acontecendo? Eu falei, nossa Deus, tem que trazer, não, né, para não ficar esquecido. Mas amém, meus irmãos, vamos para a palavra de Deus, capítulo 4, versículo de número 9, 2 Timóteo, os irmãos encontraram? Amém? Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém, por favor. Está muito fraco. Amém? Isso, assim seja. Diz assim as Escrituras, a palavra do Senhor. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para Damácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-me, pois é o último para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, quando-te também dele, porque resistiu, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e foi libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de todas as obras malignas e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado a Deus pela leitura da tua palavra, e que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao nosso coração, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Que o Senhor abençoe cada irmão e irmã aqui presente. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos use, que os irmãos que aqui estejam possam receber do Senhor essa palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem se assentar e mantenham a palavra de Deus aberta, por favor. Todo esse contexto dessa carta está registrada pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, e ele está na sua segunda prisão. Inclusive, quando ele cita Alexandre, o latoeiro, provavelmente Alexandre foi um dos que colaboraram para que Paulo pudesse ser preso. Ele foi, digamos assim, um aspecto de uma traição para que Paulo pudesse ir para a cadeia na sua segunda carta, escrevendo ela, e ali sendo preso, com certeza sendo levado para o martírio. Aqui ele está no final da sua vida,
Escrevendo essa carta, o apóstolo Paulo, ele começa no capítulo 4, versículo 9, tentando deixar claro, em palavras, nos textos das Sagradas Escrituras, e principalmente para Timóteo e todos os seus colegas do ministério, compartilhar um pouco dos sentimentos do seu coração. No capítulo 4, versículo 9, ele usa a palavra urgente. Procura urgente estar comigo. Parece que ele está dando um desespero da alma. É como se alguém que escrevesse para alguém que ama, ou que tem um carinho, uma afetividade, nos momentos de crise, nos momentos de dor, ele pudesse urgentemente gritar e dizer: por favor, venha depressa. O versículo 9 ele diz: procura vir comigo. Então ele começa a relatar para Timóteo os momentos na qual ele se sentiu separados. Ele diz aí no versículo 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Então ele fala de abandono. Depois ele vai falar no versículo de número 14: Alexandre o atoeiro causou-me muitos males. Porque esse homem não só resistia ao apóstolo, mas resistia à pregação que ele trazia, a mensagem, resistia ao cristianismo. Então Paulo fala do abandono, no aspecto que ele está falando do relacionamento, como Demas o abandonou, e ele fala agora da sua traição. E no versículo de número 16, nós vamos voltar bem no final da pregação, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Ele fala também do abandono, sem contar que ele também utiliza aqui a palavra privação, quando ele diz a Timóteo: traz lá minha capa, traz lá o livro, o pergaminho, porque eles tinham uma vida privada, tinha conforto, estava preso, estava numa masmorra, não tinha alimento, não tinha condição de dignidade básica como indivíduo para viver. A verdade, meus irmãos, é que o que eu percebi, e buscando na palavra de Deus, entendendo pelas Escrituras a grande necessidade nossa, e eu acredito que vocês, eu acredito que de todos nós que servimos ao Senhor, que estamos no Evangelho, nós precisamos aprender um pouco sobre a solidão. A solidão. O que é a solidão? Porque precisamos aprender mais sobre essa palavra, que alguns estudiosos bíblicos chamam a dizer que a solidão poderia definir como o inferno. A solidão é terrível. Para os irmãos terem ideia, foi feita uma pesquisa na Europa e descobriram que 30% das pessoas que moram na região vivem o drama da solidão. Nos Estados Unidos, e essa estatística entra até mesmo no meio cristão, 60% dos casamentos vivem casados fisicamente, mas em solidão presencialmente. A solidão é um aspecto que faz com que o ser humano consiga viver uma vida de dor e sofrimento, de pensamento fora dos princípios de Deus. Como foi bem falado por um pastor sobre escrever um livro sobre dor e solidão, ele diz que a palavra bom, foi bom eu ter criado isso, e viu Deus que foi bom eu ter criado o homem, e viu Deus que foi bom eu ter criado a terra. A palavra solidão é onde Deus não utiliza a palavra foi bom. Pelo contrário, quando assim ele olha para Adão, ele diz: não é bom que você vive só. E porque a solidão tem tomado percurso nas nossas vidas. John Newton diz que a solidão foi a primeira coisa que Deus desprezou no Gênesis, no Éden, na criação. Há uma referência, uma poesia do Alceu Valença, numa das suas canções sobre solidão. Ele diz que a solidão é fera e a solidão devora. Nós vemos como que a terceira idade no mundo atual, e você tem isso às vezes dentro da sua casa, como que as pessoas idosas estão sofrendo a dor da solidão. Ontem eu mais minha esposa fomos visitar uma senhora
de 80 e poucos anos de idade, mãe de 4 filhos, 3 mulheres e um homem, que vive só. E quando os filhos vêm na casa dela, vêm só para levá-la no médico, fazer o que precisa ser feito, mas que ali ela sente uma tristeza no coração, porque como ela disse para nós ontem à noite, eu quero, não é pessoas que me pegam para me levar na padaria ou no supermercado ou me levar no hospital, eu quero alguém para conversar, eu quero alguém para me dar carinho. E essa mulher arrumou uma irmã na nossa igreja, que também vive o drama da solidão, e pagava um devido aluguel, e elas se conheciam, e essa irmã convidou ela para vir para a casa dela, para ajudá-la. Inclusive nós fomos lá ontem por causa disso, para apagar um incêndio, porque as filhas ficaram enciumadas, né? A outra vem, faz tudo, dá remédio na mão, comidinha para ela, fez uma faxina na casa dessa senhora. A gente estava saindo de lá, ia fazer uma janta, um mexido lá de ovo, e as filhas estão com raiva, porque a mãe tomou essa decisão sem antes falar com elas. E eu conversando com uma das filhas, eu falei: será que você não percebe que o que a sua mãe quer não é que alguém chegue na casa e ajude ela, ou converse com ela e vá embora, mas ela quer alguém que sente, que senta com ela, que conversa com ela, que expressa afeto, amor. Nós vemos que a solidão é terrível. A solidão não está no projeto inicial de Deus. Há um médico, um terapeuta que escreveu um livro sobre depressão, Pontonier, ele diz assim: a solidão é a doença mais devassa dessa era. Há uma outra palavra que diz que o inferno se traduz em solidão, porque o inferno é a ausência permanente de Deus. A maior dor do inferno não é um sentimento de fogo, não é um sentimento de enxofre, não é um sentimento do diabo lá, como nas figurinhas e na nossa imaginação de filme, furrando as pessoas, não, mas é a ausência da presença de Deus. É o homem estar só. Alguém aqui já ficou só? Alguém aqui já teve uma experiência de não conversar com ninguém durante um dia, 2 dias, 3 dias? O Senhor, em Gênesis, quando Ele criou tudo, o Senhor fez um paralelo interessante lá. Porque quando Deus criou todas as coisas, os animais, os répteis, criou todos os seres, então Deus, depois de ter formado toda a sua criação, o universo, a galáxia, todo o universo, Deus então parte agora para a coroa da sua criação, que fomos nós. E quando Ele termina de criar Adão, nós não vemos no Gênesis Adão indo a Deus e dizendo: Deus, por favor, me dê um semelhante. Você não vê Adão perguntando a Deus: Deus, eu estava dando uma volta no jardim e eu percebi que a galinha tem o galo, eu percebi que o boi tem a vaca, que o cavalo tem a égua, que o passarinho tem lá a fêmea e o macho. Eu percebi, Deus, que no meio de toda a criação que o Senhor fez, tem um casal e eu estou só. Mas o contrário, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus olhou para Adão e viu que ele estava só. E aí entra uma pergunta básica no nosso coração: será que a presença de Deus não bastava para Adão? Porque acima de Adão estava quem? Estava Deus. E abaixo de Adão estava quem? A criação. E quando Deus olhou para Adão e disse assim: Adão, você não pode ficar só. E ali nós não estamos falando de casamento, porque tem muita gente que vive casado e vive só, como eu disse para vocês. Tem muita gente que vive com pessoas em casa, mas vivem só, tem as refeições só, ela não é vista em casa, pelo filho, pelo marido. Mas quando o Senhor olha para Adão, Ele diz assim: Adão, você está só no aspecto que não há ninguém osso dos seus ossos, não há ninguém carne da sua carne, não há ninguém à sua altura.
Se você olha para cima, tem eu que sou o seu Senhor. Mas se você olha para baixo, você vê a criação, Adão, eu e você. Somente você continua só. É duro, mas é isso que Deus quis dizer. Nós vemos alguns irmãos espiritualizando as coisas. Nós não fomos criados como anjos, nós somos corpo, alma, espírito. Nós temos carne, nós temos fraqueza, nós temos tentação. E eu lhe pergunto uma coisa simples, se Deus abençoe que não aconteça com você, mas se você tiver de passar uma noite no hospital, e lá no meio aquelas pessoas lá, talvez se tiver um dinheirinho, né, uma condição de vida melhor, um plano de saúde, alguma coisa, talvez um apartamento, mas se não tiver, vai para o Suzão mesmo da vida. Mas de repente você está lá sozinho, tomando lá aquelas gotinhas de soro, tuf, tuf, a noite toda. E do seu lado tem uma cadeira, que é uma cadeira de um acompanhante, mas você não tem um acompanhante. E a pergunta básica é: se você fosse passar a noite só com Deus, seria suficiente? Será que passar a noite só em oração seria suficiente? Baseando nas Escrituras, não. Por que não? Porque seria bem melhor se você passasse a noite com alguém do seu lado. Está precisando de um medicamento? Quer que eu chame a enfermeira? Se eu for homem, está precisando de um marreco? Que Deus então percebeu no seu plano foi isso. Se nós temos na nossa vida uma companhia, essa companhia é Jesus. Mas essa companhia na vertical é Deus, mas na horizontal nós precisamos dos nossos irmãos. Nós precisamos de uma igreja. Nós precisamos de relacionamento. O que cura a nossa vida, o que transforma as nossas, digamos assim, dores de solidão, é a cura do abraço, do toque, da palavra. Eu acredito que nós estamos num processo acelerado, que muitas pessoas não estão dando conta por causa da nossa mente. E hoje as pesquisas dizem que entre 4 pessoas, uma sofre do síndrome do pensamento acelerado, que é um conceito do Augusto Cury. E esse síndrome de pensamento acelerado é que as pessoas estão agitadas. Eu sou uma pessoa agitada. A minha mulher tem hora que fala: desliga, Júnior, pelo amor de Deus, desliga. A gente não consegue ficar perto de pessoas, às vezes parada, demais. A gente já começa a brigar. A gente não consegue desfrutar de uma refeição em paz, porque o telefone não deixa. Porque o horário de cumprir o horário em tal horário não deixa. Porque a ditadura da urgência tem entrado essa cultura dentro de nós para nos fazer seres humanos dependentes do sistema, da cultura que é diabólica. Jesus disse que isso era o príncipe das trevas. O próprio Senhor Jesus, muitas vezes, ele tentou corrigir essa deficiência. Ele chega numa casa e ele percebe que tem 2 mulheres, irmãs inclusive. E ele tinha uma mensagem de cura, ele tinha uma mensagem do evangelho, ele tinha uma palavra. Mas uma das irmãs agitava-se para arrumar aquela casa. Essa irmã estava pecando? Não. Essa irmã estava errada? Não. Só que ela estava arrumando a casa na hora errada. Ela estava fazendo a coisa errada com a motivação certa. Ela tinha uma motivação que era agradar o Senhor. Ela tinha essa motivação de agradar seu Senhor. Mas por outro lado, ela não estava ouvindo o seu Senhor. Escuta aquele marido assim que fala assim: você está reclamando de quê? Quem paga o boleto dessa casa?
Você está achando ruim por quê? Quem paga água e luz aqui? Está reclamando de quê? Olha o aluguel. Então a gente percebe que a ausência da presença tem sido substituída pelas coisas. As coisas estão tomando lugar do relacionamento, da companhia. O Senhor, quando tirou o povo do Egito, Deus disse a Moisés para que Moisés fizesse um tabernáculo. E no tabernáculo, não precisa abrir, está lá em Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 13, Deus constituiu uma mesa, chamada mesa da propiciação. E Deus diz assim nessa mesa: olha, essa mesa vai ser uma mesa na qual vai ter o pão, argolas em volta dessa mesa. Ela tinha mais ou menos 1 metro de comprimento, por 75 de largura, e quase 1,5 metro de altura. E Deus disse: olha, essa mesa vai simbolizar o pão, a alimentação, a adoração. Quando vocês verem essa mesa, essas mesas vão representar o culto a Deus. Mas esse pão que está nessa mesa também vai representar pacto, aliança, comunhão. Que eu estou restaurando essa nação que veio do Egito e trazendo essa nação para uma nova identidade. Eu quero juntar um povo. Eu quero um povo que tenha meu nome. Eu quero um povo que tenha a minha identidade. Eu quero um povo que seja um povo levado como uma nação santa, um povo poderoso na qual eu possa visitar, na qual eu possa transformar e na qual o meu filho amado vai vir. Mas a mesa, meus irmãos, representava não só adoração a Deus, mas representava a aproximação um para com o outro. Para que você tem uma mesa bonita e não pode sentar nela e ter uma refeição com sua família? Para que você tem uma casa bonita, mas você não consegue chamar o irmão para ir lá comer um pão de queijo? Porque nós aprendemos um princípio de servir a Deus, de irmos ao culto consumir. Igual você vai no shopping, igual você vai numa loja, supermercado. Para quem tem mais condição, vai até no Mineirão, ou no cinema. Você paga e consome. Você não tem mais compromisso. Aliás, quem paga tem direito de cobrar. Quem paga tem direito de criticar. Quem paga tem direito de dizer não ou sim ao que está sendo utilizado. E o problema é que nós trouxemos essa cultura para dentro das igrejas. Porque as pessoas, ao invés de ir ao culto para adorar, numa oferta de gratidão, Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 2: ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo e adorável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós queremos consumir Deus, para receber bênção de Deus, para resolver nossa vida durante a semana. E Deus então diz: não é para mim consumir, é para me adorar. Porque nós que conhecemos a Cristo, nós não vamos receber de Deus, nós já recebemos em Cristo Jesus todas as bênçãos celestiais. Está lá em Efésios capítulo 1, em Cristo Jesus nós já somos abençoados grandemente com as bênçãos de Deus. Eu não tenho que arrancar de Deus alguma coisa, eu tenho que ser bênção na mão de Deus, porque Deus já me deu todas as coisas em Cristo Jesus. Agora voltando para as causas que traz a solidão, e depois eu vou concluir como nós poderemos diante de Deus vencê-las. A primeira delas, volta comigo no capítulo 4, versículo de número 10. Primeira causa que trouxe ao coração do apóstolo Paulo uma solidão, e o que eu gostaria de compartilhar com vocês é qual resposta Deus dá à solidão. Que respostas o Senhor dá para que nós podemos vencer essa solidão? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, versículo 9: procura ver ter comigo depressa, procura rápido, urgente ter comigo depressa. Versículo 10 diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou.
Primeira causa que Paulo aqui utiliza são causas sociais, e ele vai dizer quais são elas. A primeira que ele está utilizando no versículo 10 é o drama do abandono. Alguém estava comigo e não está mais. O que faz as pessoas serem solitárias? As pessoas que estão com você hoje, pode ser que amanhã não estejam. Às vezes nem seu filho que você cuida, ama, abençoa, Deus abençoa, que não aconteça isso na sua casa. Mas a maioria das visitas que a gente faz, a gente escuta sempre a mesma fala: meu filho cresceu, ele pouco me visita. O abandono é que traz essa ruptura, e as pessoas estão se sentindo abandonadas. Você que é filho, dá um oi só para sua mãe, não vai resolver. É sentar e ouvir ela. Porque pessoas que já estão numa faixa etária de idade, elas não conseguem construir futuro, elas não conseguem construir esperança. Aí quando você senta, ela vai só repetir, ela vai falar a mesma coisa, ela vai voltar ao passado, porque o consciente dela não vai. E a gente não tem mais paciência com essas pessoas. Mãe, o senhor já contou essa história. Não, pai, você já contou essa história. Mas ele quer contar, ele quer expressar, é o sentimento. E quando a gente não ouve, a gente está dizendo aos ouvidos dessas pessoas que elas não são importantes para nós, porque os nossos ouvidos não estão ali disponíveis mais para elas. Cuidado, meus irmãos, que ser igreja não é só aqui adorar, cultuar e ir embora. Ser igreja é sinalizar o reino de Deus com as pessoas lá fora. Não é um anjo que vai descer e vai conversar com você e pregar o evangelho, porque Jesus falou que nós iríamos pregar o evangelho. Não é um anjo que vai descer e vai pagar a sua conta. Não é um anjo que vai descer e vai resolver os seus problemas. É nós em Cristo Jesus juntos. Segunda dor que ele sente no versículo de número 14. Eu até citei eles aqui, mas eu gostaria de desenvolver melhor para vocês entenderem. Versículo 14, capítulo 4 de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Alexandre, o atoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Ele agora se sente não mais abandonado, mas ele se sente traído. E a gente pensa que traição está relacionado à condição da pessoa nos enganar ou falar mal da gente. Não, traição significa ir contra ao que você é como um ser humano. Literalmente desmoralizar tudo aquilo que você construiu durante a sua vida. Esse homem tirou toda a essência do que Paulo era, quando ele começou a trair Paulo. Foi o que Judas fez com Jesus. Quando Judas traz Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus no último faz uma mesa, uma refeição, uma companhia, um relacionamento. Jesus no meio de todos aqueles discípulos diz assim: um de vocês há de me trair. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: acorda, porque há um de vocês aqui que vão me dar uma facada nas costas. Então a gente percebe que hoje as pessoas estão solitárias porque elas são traídas. Elas começam um bom trabalho na empresa e elas começam a confidenciar para o colega de trabalho sua visão, seus planos, sua gestão de trabalho, seu empreendedorismo, e de repente aquela pessoa te trai. De repente você começa a fazer muita propaganda para o marido, né? Salão de beleza, já viu como é que é o negócio, né? E fala e desabafa desgramado. Fala assim: se alguém tiver aqui que mexe com salão, não estou desmerecendo vocês não, mas a gente lá na igreja tem gente que mexe com salão, e ela mesma, a irmã mesmo fala que é dona de salão, pastor, lá as mulheres falam, mas fala rasgado mesmo. E tem mulheres às vezes são sensatas, faz propaganda do marido: meu marido é 10, meu marido é aquela coisa, sabe? Coloca o cara num pedestal, mas de repente a pomba gira está lá. A mulher que pega fogo até em caixa d'água está lá para fazer maldade, e ela então vai atrás do cara que você está fazendo propaganda e te trai. Nós vemos isso no mundo secular. As pessoas nos negócios são maldosas e nos traem. As pessoas que a gente ajuda nos traem.
Paulo está sentindo isso no coração dele, isso está trazendo para ele solidão. Olha só o que ele ainda continua dizendo aí no versículo de número 16. Agora ele entra para um problema psicológico. Olha lá, capítulo 16 do capítulo 4. Na minha partida e na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Ele está dando um desabafo, ele está falando também de ingratidão. Abandonado, traído e sentindo a dor do afeto sendo derrubado, daquela ingratidão. Irmãos, vira aqui para mim, presta atenção. Nós estamos chegando numa era que está até difícil confiar nas pessoas. Talvez você entrou aqui nessa igreja e confiou num pastor, colocou sua vida na mão do pastor, colocou sua vida na mão de uma pessoa da igreja, um líder, e de repente essa pessoa colocou sua vida no ventilador. Quantas vezes a gente se sente traído até mesmo por pessoas próximas, gratas, nos troca por qualquer coisa. Aí ele continua no versículo de número 13 do capítulo 4, ele diz assim, capítulo 4, versículo 13 de 2 Timóteo: quando vieres, traz a capa. Está fazendo frio, eu não tenho cobertor, eu não tenho o teto que você tem, que eu tenho, eu não tenho o carro que vocês têm. Paulo está dizendo assim: traz para mim algum conforto, traz uma capa, me ajuda, porque nessa época tinha saído do verão, agora entrar o inverno. Traz para mim, eu estou sentindo frio. A solidão às vezes deixa a gente privado de coisas. Eu não sei se vocês viram um videozinho que rodou esses dias na internet, mas achei muito interessante. Um senhor de idade, que a filha cuidava dele, e esse senhor de idade foi, digamos assim, repreendido pela filha, aconselhado pela sua filha: pai, por que o senhor não fica quieto aqui em casa e nós vamos, juntamente com o marido dela, né? Nós vamos fazer as compras para o senhor, sumir da lista. Porque ele fazia questão de ir no supermercado, ele queria ir no banco. Isso é fatos reais mesmo. Saiu esse videozinho esses dias circulando aí no TikTok. Então a menina virou e falou assim: mas pai, deixa que a gente faz tudo, o senhor até fica livre de doença. E foi falando com ele, falando, e foi privando ele, privando. E ele: não, minha filha, eu quero sair. Aí aquela coisa toda. De repente a menina perguntou: pai, por que o senhor faz tão questão de ir no banco? O senhor faz tão questão de ir no supermercado? O senhor quer sair de casa? Ele fala: é porque lá eu encontro gente. É porque lá eu encontro o seu José, que eu lembro dele. Lá no banco eu vejo uma pessoa, minha filha, que me escuta. Aqui dentro dessa casa eu tenho tudo, a família tinha dinheiro, aqui eu tenho tudo, todas as condições, mas eu não tenho gente. Ed René diz uma frase interessante, ele diz assim: pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Repita comigo: pessoas precisam de Deus. Vamos lá? Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Agora, para mim concluir essa mensagem, você vai entender porque eu trouxe tudo isso para vocês aqui. Como é que eu posso aprender se Deus então está me ensinando nessa noite que eu tenho que buscar Deus acima de tudo e o próximo como a mim mesmo? O que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver onde eu vou chegar, para a gente concluir essa palavra de hoje. Você precisa da igreja, você precisa do seu irmão, você precisa do seu pastor, você precisa de um grupo, de pequenos grupos. Não sei se aqui tem, mas o pastor falou aqui dos estudos bíblicos. Você precisa do estudo bíblico. Satanás está utilizando meios e armas para dizer que nós não precisamos mais de igreja, que nós temos que ser autossuficientes. Hoje a moda é os desigrejados. Não, pastor, eu assisto cultos online. Eu não sou nada contra, o pastor até está gravando aqui. Lá na minha igreja também a gente grava, tem até rádio. Mas a gente precisa de comunhão.
Quando o apóstolo Paulo estava na sua dor, ele utiliza essa palavra, ele fala no versículo 9: venha ter comigo, eu quero a presença de você, eu quero que você converse comigo. Apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo, foi o homem que mais pregou o evangelho. Era um homem que teve mais referência do que o imperador Constantino da época. Apóstolo Paulo, com suas mensagens, com as suas 13 cartas que ele escreveu nas Escrituras, ele atravessou séculos, por mais de 2000 anos. A única coisa que esse homem está pedindo é um socorro de um amigo. Nós precisamos fazer amizades na igreja. Pastor, mas eu estou tão frustrado, eu estou tão machucado com a igreja, tantos homens que me decepcionaram. Eu sei que isso passa na nossa mente, a gente não quer abrir o coração, a gente tem gaveta no inconsciente que a gente não quer que ninguém abra, que ninguém converse conosco, mas nós temos que nos curar nessa noite. E talvez você entrou aqui assim, deprimido, ansioso ou deprimida, porque não consegue abrir seu coração para mais ninguém, porque talvez foi traído, abandonado, ou porque talvez foi machucado, e Deus te colocou na Atos, Deus te colocou nessa igreja batista, para trazer cura ao seu coração e bálsamo à sua alma, porque não adianta você vir aqui, e pular no Espírito Santo, e falar em mistério, e sair daqui cheio de Deus, mas chegar dentro da sua casa, você tem um problema lá para resolver, e não resolveu, tem um perdão que precisa ser liberado, ou um perdão que precisa ser recebido, ou precisa ter um abraço de um marido, ou de um irmão, que há anos e dias e tempos você não tem. Meus irmãos, não tem nada melhor do que se chegar na igreja igual irmãozinho aqui, um adolescente, saiu de lá e veio aqui perto da minha esposa e perto de mim e falou: seja bem-vindo, Deus te abençoe. Nós não somos um parque de diversão que as pessoas compram e saem esbarrando na outra. Nós não vamos no cinema que a gente assiste o filme e sai todo mundo correndo, comendo pipoca e jogando no chão, empurrando para lá e para cá. Nós somos seres humanos criados à imagem de Deus, corpo do corpo de Cristo Jesus, que é a sua igreja. Nós somos membros uns dos outros. Quantas pessoas que eu já aconselhei, pastor Tiago, que virava para mim e falava assim: não, pastor Júnior, é o seguinte, eu não preciso de homem nenhum, eu vou trabalhar, desculpa as mulheres aqui, né? O movimento feminista, eu vou viver minha vida, eu não quero depender de homem. Verdade, eu já falei isso para o irmão, é verdade, não dependa de homem. A gente está até conversando essa semana, né, Gine, sobre isso. Tenha a sua liberdade de saber a senha do homem, né? Você gastar o cartão de crédito. Tenha a liberdade de você sair, ir na padaria, comprar suas coisas, fazer sua verdura, fazer sua feira, para não ficar dependendo de homem. Nesse aspecto você tem razão. Mas você nunca deve dizer que você não precise de homem. Porque eu sou pastor, como o pastor Tiago, eu preciso de vocês. Como é que seria a igreja sem pastor? E como é que seria o pastor sem a igreja? Precisar é uma coisa, depender é outra coisa. O espírito da serpente quer que as pessoas não precisem das outras. Já viu aquele tipo de gente que fala assim: não, eu não preciso não, eu mesmo vou comprar? Você é orgulhoso, você é orgulhosa. Quando nós entramos no cristianismo, a palavra de Deus nos ensina a sermos acolhedores e dependentes uns dos outros. Jesus disse: tive fome, você me deu de comer. Imagina se o pastor fizesse uma campanha aqui de todo mundo trazer comida para Deus. Olha, nós vamos fazer a nova ceia e cada um vai trazer um pratinho de casa. Aí você fala assim: pastor Tiago, para que esse pratinho? Não, você vai trazer um pratinho que é para Deus, irmão. Aí você vai lá, faz um pratinho, as irmãs fazem um pratinho e traz um pratinho para Deus e coloca uma mesa bonita aqui, arruma e tal, e coloca os pratinhos. Aí todo mundo vira o pastor e fala assim: pastor, você falou que é para Deus? Tá aí. Que hora que Deus vai descer para comer esse negócio? É assim que a macumba lá fora faz, é assim que os feiticeiros fazem. Aí se Jesus estivesse do lado, e como o pastor Tiago não é esses pastores loucos que tem por aí afora, ele vai falar assim: não, irmãos, esses pratinhos aqui é para as pessoas que estão passando dificuldade. Porque Jesus falou: quando eu tive fome, você me deu de comer, quando eu tive sede, você me deu de beber. Você ajudou.
Então nós todos vamos comer esses pratinhos, nós vamos celebrar uma comunhão aqui. Quem não trouxe pratinho de casa, não trouxe, pastor, você também não trouxe, não tem problema. Você vai participar de uma grande festa, de uma grande Páscoa, de uma grande jantar. Por quê? Porque quando nós nos alimentamos em comunhão, nós agradamos a Deus, e Deus diz na sua palavra, ali Deus ordena a sua bênção para sempre. Onde há comunhão, onde há generosidade, há a graça de Deus e a multiplicação do Senhor, a prosperidade. Quer prosperar? Abençoe. É melhor dar do que receber. Agora eu vou finalizar com meus irmãos com os versículos de número 9 e no versículo de número 13, no versículo de número 17, capítulo 4, versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me deu forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e foi libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda malignidade, e me livrará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória. No versículo 17, Paulo está falando assim: porque o Senhor me assistiu. Como? Mandou Lucas. Como que Deus me assistiu? Deus mandou pessoas. Como eu disse para você, se você hoje está magoado, machucado e precisa de uma cura no seu coração, ore a Deus, para Deus colocar pessoas no seu caminho. Às vezes o pastor não vai dar conta de fazer isso só. Às vezes ele não vai dar conta da assistência a você na sua necessidade, mas você precisa de um irmão para te ajudar em oração. Você precisa de uma irmã para te ajudar em oração, mulher com mulher, homem com homem. Você precisa de alguém para ajudar a levar seu fardo que está pesado, meu irmão. Eu me lembro quando eu me converti na igreja Cristã Maranata, tinha 1 ano e pouco de igreja, tinha pouco tempo meu irmão tinha falecido, minha mãe estava na depressão, meu pai estava enrolado em bebida, alcoolismo pesado, a casa, o negócio fechou para mim. E eu me lembro que toda vez que eu ia na igreja, a pregação era: deixa o seu jugo aqui, deixa o seu jugo aqui. E uma vez o pastor pregando, deixa o seu jugo aqui, terminou o culto, eu falei: pastor, que jugo é esse? Porque o meu está pesado. Porque todo culto eu deixo o jugo aqui, mas quando eu volto para casa tem um jugo lá, como é que eu faço? E ele olhou para mim e falou assim: meu irmão, é o jugo de ter paz no seu coração, na sua alma. Eu falei: tá, e o fardo da minha família? Ele falou: você participa do culto de jovens? Eu falei: não, na época eu não participava. De vez em quando nós temos campanha de oração em monte, você vai? Eu falei: não, não vou. Pois é, começa a participar das coisas que tem na igreja, e você vai perceber que o seu jugo vai se tornar mais leve. Porque se você ficar na sua casa, você está no campo de batalha. Se você ficar dentro do problema, dentro da dificuldade, dentro da crise, você não vai conseguir olhar para fora. Imagina uma pessoa que está afogando, meu Deus do céu. Ela entra num desespero tão grande que ela tem que ficar louca. E o salva-vidas, especialista diz, dependendo do cara profissional, tem que dar um soco para desmaiar a pessoa, senão não traz ela da água. Quando você está atolado em dívida, problema, dificuldade, crise, você tem que abrir seus olhos. E onde eu abro meus olhos? Na igreja, estudando a palavra, participando do louvor, participando do culto de homem, de mulher. Você tem que estar integrado. Foi isso que Jesus fez no Getsêmani, quando ele viu a crise, a dor do abandono do próprio Pai. Ele diz: Pai, o abandono é terrível, se for possível passe de mim esse cálice. Lucas diz nas escrituras que os polos de Jesus suavam sangue, porque Lucas era médico. Sangue de dor. Ele estava sendo abandonado pelo Pai, e ele estava tomando o nosso lugar diante do Pai. A ira de Deus estava sobre Jesus. Eu fico vendo aí no Facebook os caras colocando o filme Paixão de Cristo. Nossa, que pancada, nossa, que sangue, Jesus passou isso tudo. Gente, teve pessoas que passou muito mais do que Jesus. Teve mártires, que as pessoas pegavam espeto, as crianças, sai da sala, pegava varas, enfiavam na parte íntima da pessoa e rasgava a goela abaixo. Maior sofrimento de Jesus
não foi uma coroa, porque outros também estavam como ele. O maior sofrimento de Jesus não foi ter levado chibatada, apesar que foi pesado, foi ter que encarar a ira do Pai, foi ter que, como Paulo disse, se colocado como maldito no madeiro. O Pai o abandonou. As Escrituras dizem em João que o Deus tirou os olhos de Jesus, não é porque olhou para nós, não é porque Deus tirou de Jesus para nos amar, Ele tirou porque Ele não suportou ver o Filho jogado para ser morto por causa dos nossos pecados. Aquele sacrifício era perfeito porque os pecados da humanidade estavam sobre Ele. Ele sentiu dor, mas o que Jesus fez? Chamou os discípulos: me ajuda. Pedro estava dormindo, João estava dormindo, os outros estavam dormindo, e Jesus está assim: cadê vocês? Não pode vigiar comigo? Cadê vocês? Cadê vocês? É igual Paulo está aqui. O que Deus está dizendo para você? Talvez você entrou aqui nessa noite só para ouvir essa mensagem. Você não pode ficar lá na sua casa, você não pode viver a dor do abandono atolado de trás de uma rede social. Você tem que encarar isso, você tem que ir para dentro, você tem que buscar a Deus. Não é diferente, irmãos, na vida de Davi. Você não é inferior por causa da sua fraqueza. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas teve um momento dos Salmos que ele fala: Pai, onde eu estou? O Senhor me abandonou, desesperado eu estou, no meio do deserto. Elias se trancou numa caverna, grande profeta, enfrentou grandes homens, mas o homem se adoeceu, entrou numa depressão. E o texto das Escrituras diz que o Espírito Santo foi até Elias e falou: o que fazes aqui? Deus não diz assim: ô Elias, o que você está fazendo aí dentro? As Escrituras diz lá, ele entrou com Elias e falou: o que nós estamos fazendo? Elias, onde é que você está me colocando, Elias? Você me trouxe para um buraco, em outras palavras, Elias. Eu te chamei, foi para fora, Elias. E ele sai, e quando ele sai, ele consagra Eliseu, ele consagra outros profetas, e depois Deus o chama e o leva para a glória, porque ele se movimentou. O solitário tem que se movimentar. Você não deve ficar parado, chorando, gritando: ah, dó de mim, ouvido, azar, tudo para mim é complicado, sou eu que passo luta. Não, irmão, você é a imagem e semelhança de Deus. Paulo está dizendo no versículo 17: o Senhor me assistiu, Deus vai assistir você. Você crê nisso? Levanta a mão. Aleluias, dê uma salva de palmas para o Senhor aí. Aleluias. Deus vai te assistir. Levante-se pela fé e fale: Deus vai me assistir. Sabe o que é fé? Pastor Augusto esses dias falou, eu achei interessante. Fé é quando tudo diz não para você. Fé é quando você olha para as coisas em sua volta, você não vê o dinheiro chegando que você precisa, você não vê a cura acontecendo, você não vê nada, você não sente um arrepio, você não sente um fogo, você não sente um anjo pegando nas suas costas, mas mesmo assim você continua, porque você carrega dentro do seu coração a semente pregada da palavra de Deus. Quantas noites eu estive em crise, quantas noites o pastor Tiago esteve com a sua esposa. Ele não fala às vezes aqui, mas ele sente essas dores em casa. Ele tem que trabalhar fora para compensar o salário, porque ele ama vocês. Ele poderia, com a mulher dele, falar: não queremos mais saber de igreja. Vai fazer 10 anos. Igreja, me perdoa, é só dor de cabeça, é só problema, é só dificuldade. Por que é só problema, pastor, e só dificuldade? Porque a igreja não é lugar de excluir, é de receber. E a gente recebe gente de todo tipo. Vem gente boa e vem gente ruim, vem joio e vem trigo, vem bode e vem ovelha. E o pastor não consegue ter na cabeça ou na imagem do crente uma seta, uma visão que diz: esse presta, esse não presta. Tem horas, irmãos, que a gente vai descobrindo na caminhada. Tem momentos que a gente descobre na mesa, na refeição, na comunhão, quem a gente pode contar, quem a gente não pode. A gente está vendo o apóstolo Paulo dizendo assim: Demas me abandonou, Alexandre me abandonou. Paulo está falando isso. Ele poderia dizer assim: Deus me revelou. Deus, você devia ter me revelado, Senhor, eu sou um apóstolo,
senhor deveria ter falado que esse cara era um traíra, mas Deus não faz isso, sabe por quê? Porque Deus quer que a gente se conheça na relação. Jesus sabia quem eram os seus na relação. É quem estava com ele à mesa. É quem as mulheres que abandonaram tudo e seguiram ele. E olha que as mulheres eram corajosas. Os homens, deu na água. E as mulheres estavam lá. Maria Madalena estava lá. A mãe de Jesus estava lá. Porque elas não deixaram o sofrimento da solidão tomarem conta do seu coração. Elas sabiam em quem elas estavam crendo. E elas estavam perseverando. Isso aqui não é para humilhar Atos. Isso aqui não é para cobrar nada de vocês. O pastor Tiago não mandou falar nada disso. Deus colocou isso aqui no meu coração. Ame essa igreja e trabalha por esta igreja, para que essa cidade veja uma cidade que é restaurada pela identidade de Atos, para que seus filhos, para que seus netos, para que os casamentos, pastor, aquela igreja lá é liberal, pastor, aquela outra igreja lá faz isso, deixa eles fazerem, no dia do juízo cada um vai prestar conta a Deus. Faça o trabalho de vocês, que Deus vai honrar Atos, Deus vai honrar esta igreja. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. O tempo certo é de Deus, na hora certa o Senhor nos assiste e o Senhor vem para nos sustentar e nos abençoar. Eu finalizo, meus irmãos, pedindo a vocês que fiquem de pé e abaixe a cabeça por um instante, enquanto o irmão puder vir aqui com violão. Talvez nós temos algum minutinho. E eu gostaria que adorar o Senhor. Adorar o Senhor. No versículo 18 diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me livrará para o seu reino celestial. Nós temos um reino. Enquanto esse reino celestial não chega, nós temos as nossas batalhas aqui. E essas batalhas aqui, elas não podem ser maior do que o seu Deus. Diga para o seu irmão do seu lado: as nossas batalhas aqui, pode falar, não são maiores do que o seu Deus. Diga aí. As nossas batalhas não são maiores do que o nosso Deus. Por isso, irmãos, dê a mão ao seu irmão e sua irmã que está do seu lado. Pode cruzar fechando, dê a mão. Eu gostaria de orar por vocês. Depois eu vou passar para o pastor. Nesta oração eu gostaria que você no seu lugar dissesse: Deus, o Senhor não me criou para ser só. Tudo que Satanás quer é deixar você só. Mas você não vai estar só, sabe por quê? Porque Deus te deu uma família. E essa família se chama Igreja Batista Atos. Você tem uma família hoje aqui que Deus está te dando. Nós temos uma família chamada igreja, porque na igreja muitas vezes eu fui acolhido quando eu estava só na minha casa. Quando eu me converti, eu não achei um anjo para enxugar minha lágrima. No mundo espiritual, com certeza eles estavam lá. Eu não achei um homem de fogo descendo dos céus, como foi o anjo Gabriel, dizendo: Júnior, fica aqui que eu estou te ouvindo. Não, apesar que espiritualmente podiam estar lá, mas eu encontrei irmãos, irmãs em Cristo Jesus, que pudessem dar a mão a mim e me ajudar nas minhas fraquezas. O seu irmão que você está com a mão dado a ele aí, da direita e da esquerda, ele é o irmão que Deus levantou para te abençoar, que levantou para te fortalecer. Eclesiastes capítulo 4 diz, Eclesiastes capítulo 4 diz lá: se um cair, o outro levanta. É melhor serem dois do que serem um. Aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, adore ao Senhor, adore ao Senhor com seu coração. Agora saia do seu lugar, você que é homem, e ora com o irmão. Você que é mulher, ora com o irmão. Saia do seu lugar, ore com ela, ore com ele. Abençoe sua semana, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seus relacionamentos. Ore por ela. Talvez ela vai encontrar essa oração, é só aqui. Ela vai encontrar uma palavra de cura só aqui.
Espírito Santo, faça mover aqui neste lugar, Senhor. Oh, Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. Toque, meu Deus, nos corações, toque nas pessoas, Senhor. Tu és um Deus presente, Tu és um Deus que guarda a misericórdia. Oh, Espírito Santo, restaura o irmão e a irmã que está. Aleluia, dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, somente o Senhor. Graças a Deus. Amém. Gente precisa de Deus, gente precisa de pessoas. Sabe quem é a sua cura? A sua cura é seu irmão que está do seu lado. Ore a Deus para que Deus coloque pessoas no seu caminho, que te ajude em oração. Porque quando você estiver fraco, você vai ter alguém do seu lado, como diz Eclesiastes: se um cair, o outro vai pegar sua mão e falar: vambora, meu irmão. Satanás colocou um pensamento, pastor Tiago, nas igrejas, que a igreja é o único exército que abandona os seus soldados. A igreja é o único exército que abandona. Isso tem que ser quebrado, não existe isso. A igreja de Cristo é o único exército que cura e restaura os seus soldados. As pessoas que entram pelaquela porta, elas têm que ser curadas aqui, elas têm que ser abençoadas aqui. Sabe por quê? Porque este é o lugar que Jesus escolheu para derramar a sua bênção. Ele diz que a minha igreja é o lugar na qual o meu Pai chama de casa de oração. E quando Jesus entrou na igreja, expulsou os cambistas e tudo que estava lá,